Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Nesse episódio a gente vai começar num climinha de Halloween, porque outubro finalmente chegou e eu quero falar que o segundo semestre pisa, esmurra e acaba com o primeiro semestre. Por que o segundo semestre pisa tanto, meu Deus? Segundo semestre do ano é tudo na minha vida. Primeiro porque temos meu aniversário em dezembro. Aqueles, né? Mas não é por causa disso, não. É porque o segundo semestre passa rápido, tem aquele climinha de fim de ano, a gente já ouve os gritinhos da Mariah Carey cantando All I Want for Christmas Is You ao fundo. Mas também temos Halloween, e vocês sabem que eu sou um grande fã de filme de terror. Então eu amo o mês de outubro, eu amo Halloween, eu decoro minha casa, eu sou muito empolgado nessa data, eu adoro essas coisinhas. E como esse é o primeiro episódio no mês de outubro, começou o mês de outubro, começou o mês do Halloween, quero ser temático. E eu vou começar fazendo um teste com vocês, mais um teste do BuzzFeed. Já fiz testes do BuzzFeed anteriormente aqui. Vou fazer mais um hoje relacionado a esse mundinho filmes de terror, mundinho Halloween, que é: qual filme de terror você considera o melhor de cada década? Não li quais são as opções ainda. Vamos descobrir juntos, porque eu não sei nem se eu assisti todos, porque às vezes acontece, né? Sou muito fã de filme de terror, mas posso usar essa lista até como indicações, porque, né? Não necessariamente eu já assisti todos. Então, veremos juntos. A primeira década que a gente tem aqui é 1950. Uma década bem antiga, não é mesmo? A Terra em Perigo, não conheço. A Mosca da Cabeça Branca, não conheço. A Bolha Assassina, não conheço. Ah, não, a Bolha Assassina eu conheço. Nunca assisti, mas conheço. O Monstro na Lagoa Negra, não conheço. O Mundo em Perigo, não conheço. E tem a opção de outro. Como assim de cabeça eu não lembro nenhum filme de 1950 de terror, eu vou votar em A Bolha Assassina porque é o único que eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Mas, ó, vou usar como indicações, né? Vou assistir. A maioria das pessoas, ele mostra se a minha opinião coincide com a maioria das pessoas ou não. A maioria das pessoas votaram em A Bolha Assassina também, 35%. Em segundo lugar ficou O Monstro da Lagoa Negra, com 25%. Interessante, vou procurar assistir. Próxima década, 1960. Temos A Maldição do Demônio, Psicose, O Bebê de Rosemary, Pássaros e A Noite dos Mortos-Vivos. Vários clássicos, socorro, não consigo escolher. Psicose é um filme muito marcante. Pra quem é mundinho filme de terror, que gosta desse assunto, conhece com certeza aquela clássica cena no chuveiro, no box, só a silhueta da mulher aparecendo, e daí chega alguém com uma faca, aquela musiquinha clássica de filme de terror. Pensa numa música de filme de terror. A primeira que vem na sua cabeça é Psicose. Mesmo que você não saiba, mas é aquela... Consegui imitar muito bem, como vocês puderam perceber. Mas é de Psicose, então assim, clássico, clássico, clássico. Mas O Bebê de Rosemary também é muito clássico. Pássaros também, A Noite do... Não, nossa, todos. Eu vou escolher Psicose por causa disso, porque, como eu falei, pensa numa música de filme de terror, primeiro que vem é ele, então super marcante. Obviamente, a maioria das pessoas concorda comigo, 51% com Psicose. Em segundo lugar ficou O Bebê de Rosemary, com 29%. Próxima década de 1970. Tubarão, clássico. Halloween, perfeito. Exorcista, tudo pra mim. O Massacre da Serra Elétrica, amo. Carrie a Estranha, maravilhoso. Essa tá sendo a década mais difícil pra mim, por enquanto. Eu sou muito fã, eu gosto de todos esses, tá? Mas muito, 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 muito fã, eu sou de Halloween e O Exorcista. Tanto é que tem uma tatuagem de Halloween aqui, pra quem tá vendo em vídeo, Michael Myers. Mas O Exorcista, não sei se eu consigo dizer que O Exorcista é mais clássico que Halloween, acho que não.
Porque Halloween é um dos primeiros filmes a ter essa história de um assassino, um cara perseguindo pessoas e matando pessoas. Então eu acho que ele introduziu esse assunto. Enquanto o Exorcista também introduziu essa ideia de demônios possuindo e tal. Mas o Halloween deu origem a mais filmes que o Exorcista, talvez, pensando, né, em filmes slasher, que a gente chama, que é quando tem um assassino matando com muito sangue, muitas facadas, muito tudo isso. Foi Halloween que começou tudo isso, praticamente. Aí vou votar em Halloween, porque é meu lado fã falando mais alto também. E não foi com a maioria dessa vez. Eu sabia que ia ser o Exorcista, a maioria, eu sabia. 60, não, 56% votaram no Exorcista. Halloween ficou em terceiro lugar. Ah, não, Halloween ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar ficou Carrie, a Estranha. E em terceiro, Halloween. Triste que as pessoas não votaram em Halloween, mas entendo, porque uma escolha difícil, né? Como diria a Folha de São Paulo. Ai, referências. Próxima década, 1980. O Iluminado, tudo. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, meu Deus, amo. A Hora do Pesadelo, gosto muito. Poltergeist, clássico. Um Lobisomem Americano em Londres. Eu só não assisti Um Lobisomem Americano em Londres. Uma Noite Alucinante, acho um clássico, mas hoje em dia é difícil de assistir. Ele é um trash, muito trash, que você não consegue levar a sério. Então, tenho questões com ele. Os novos, né, que em 2000 e não vou lembrar, 2011, 2012, acho, teve um remake. Agora, ano passado, se eu não me engano, teve uma continuação desse remake, mas que meio que você não precisa assistir os outros para entender. Que são muito bons, são muito legais, filmes de terror mesmo. Mas esse primeiro originalzão, não curto tanto. A Hora do Pesadelo eu gosto muito. O Iluminado eu assisti poucas vezes, mas é um clássico. Poltergeist eu acho que eu assisti uma vez só. E Lobisomem Americano em Londres nunca assisti. Eu estou entre o Iluminado e A Hora do Pesadelo. Por gosto, eu gosto mais de A Hora do Pesadelo. Mas pensando como um crítico de cinema, que eu adoro fingir que eu sou, eu vou votar no Iluminado. Veremos se eu adivinhei as pessoas. Adivinhei. 53% com o Iluminado, 25% com A Hora do Pesadelo, logo em seguida, em segundo lugar. Logo em seguida não, né? O dobro o outro teve, mas ficou em segundo. Próxima, 1990. Essa eu não preciso nem ler. Pânico, é óbvio que eu vou votar em Pânico, mas temos vários clássicos nessa década também. Pânico, It, o Palhaço Assassino, o It original, né? Recentemente teve outros, o remake de It, que é maravilhoso também, mas It original. Eu não assisti o It original, mas é um clássico. Falha minha não ter assistido, porque eu tenho certeza que eu vou gostar. Silêncio dos Inocentes, também um clássico. O Sexto Sentido é tudo, eu adoro. E Brinquedo Assassino, eu não tinha lido que ele está aqui. O Chuck, que eu também tenho uma tatuagem. Meu Deus, Pânico ou Chuck? Nossa, muito difícil pra mim. Eu só não tenho uma tatuagem de Pânico porque eu quero uma tatuagem mais elaborada. Essas daqui foram mais simplesinhas, né? São só as silhuetas, o contorno dos vilões desses filmes que eu amo. Mas Pânico, assim, eu tenho uma paixão muito grande por Pânico, então eu quero fazer uma tatuagem mais elaborada, por isso que eu ainda não fiz. Eu vou votar em Pânico pelo meu lado fã, mas eu acho que ele não vai ser o mais votado nesse não. Não foi mesmo, ó, ele ficou com 18%. O primeiro foi O Silêncio dos Inocentes, que ficou com 32%, e o segundo foi O Sexto Sentido, com 26%. Daí vem Pânico com 18%. Triste que as pessoas não votaram em Pânico. Pânico é tudo. Próxima década, anos 2000. Amo anos 2000. Jogos Mortais, tudo pra mim. Ai, tem relação com o que eu vou falar hoje. Já já vou falar de Jogos Mortais 10, porque eu assisti, lançou no cinema. Já falei dos outros 9, uns episódios atrás. Volta pra ouvir. E fica aí que daqui a pouco eu vou falar sobre Jogos Mortais 10. Extermínio é bom também, mas eu assisti uma vez só, acho, mas lembro. O Chamado, tudo pra mim, maravilhoso. Atividade Paranormal, gosto muito, mas não sou um grande fã, assim, mas gosto muito.
Premonição eu amo. Mas eu vou com o Chamado, porque mais um que eu tenho tatuagem, gente. A Samara aqui, ó, perfeita. Mas não sei se vai ganhar não, viu? O Chamado com 36%. Em segundo ficou Jogos Mortais com 30%. Esse acho que foi o mais próximo, né, dos que a gente leu até agora. Os outros estavam ganhando sempre com muitos por cento a mais. Esse 36 e outro 30. Mas o Chamado ganhou. Amo, perfeito. E agora o melhor filme de 2010, da década de 2010. Corra, tudo, perfeito, maravilhoso. Nós, tudo também. Um Lugar Silencioso, gosto muito. It, a Coisa de 2017, que eu falei que teve o remake, muito bom também. Uma Noite de Crime, gosto bastante, mas não sou um grande fã, mas gosto. Ai, agora acho que eu vou votar em Corra. Corra é muito bom. Corra concorreu ao Oscar, sabe? Quem sou eu pra falar que ele não é um dos melhores filmes se ele concorreu ao Oscar, sendo que filme de terror nunca concorre ao Oscar? Vou votar em Corra. 32% Corra ficou em primeiro lugar, mas empatadíssimo com It a Coisa. It a Coisa ficou com 29%. Esse foi o mais próximo agora. Entendo, foi uma escolha difícil também. Ai, amei, acabou, né? 2010 foi a última década que tivemos. A década de 2020 ainda mal começou, estamos em 2023. Mas foi isso. Teve algumas escolhas difíceis, mas foi isso. Gostei que eu fui com a maioria, tá? Porque eu sou muito expert, eu sei o que o povo gosta. Vocês concordam comigo? Comentam comigo se vocês concordaram com as minhas escolhas lá nas minhas redes sociais, André_Nardini, tá? Agora o teste acabou, então a gente vai pro próximo assunto desse episódio, que é justamente Jogos Mortais 10. Fui assistir Jogos Mortais 10 no cinema, já falei sobre os outros 9 filmes aqui, como eu falei já agora há pouco. Volta pra ouvir num outro episódio aí que vocês vão achar. E eu vou falar sobre a minha opinião de Jogos Mortais 10. É um bom filme, eu gostei bastante, eu me entreti, eu achei ele bem feito, eu achei legal. Gostei das armadilhas, mas eu achei que elas não foram tão bem elaboradas assim. Em outros filmes tem armadilhas mais elaboradas do que tivemos nesse. Nada muito inovador e revolucionário, mas eu achei legal. Ouvi bastante reclamação sobre falta de gore. Pra quem não sabe, gore é quando tem bastante sangue e tripas e decapitação, bastante cena explícita, assim, de violência e de massacre. Eu tô pensando aqui se eu concordo, porque tem algumas cenas, sim, mas eu concordo que não é em todas as armadilhas que tem. Principalmente na última armadilha. A última armadilha que acontece, que pra mim deveria ser a mais uau de todas, né, pra fechar o filme, é um pouco sem graça, um pouco decepcionante até, eu diria. Eu acho que faltou fazer uma coisa mais tchan pra ser na última armadilha, né? Mas no geral, falando sobre armadilhas, eu não me decepcionei com nenhuma. Me decepcionei com uma que eu não vou dar muito spoiler, mas é a que tá no pôster do filme. No pôster do filme tem uma armadilha que foi muito atiçada. Nos trailers também atiçaram bastante a gente com ela nos trailers. Tava todo mundo criando expectativas altíssimas pra ela. E no fim ela acabou sendo um pouco decepcionante pra mim. Não vou dar spoilers, mas acho que poderia ser melhor. Também eu consegui achar alguns furos de roteiro. Não vou dar muito spoiler também, mas algumas coisas que aconteceram e eu saquei na hora, sabe? Porque não fazia sentido. Tipo, como é que isso tá acontecendo e ninguém percebeu? Então só pode ser porque lá no final vai acontecer isso. Vou deixar meio vago para não dar spoiler, mas teve esse momento. E daí, isso que eu consegui sacar porque foi meio que um furo de roteiro, quando chegou no fim, foi revelado que isso fazia parte do plot twist, mas eu meio que já sabia, porque eu consegui, por esse furo no roteiro, eu consegui meio que decifrar qual seria o plot twist, mas não tava difícil de decifrar também, tá? Os Jogos Mortais são filmes conhecidos pelos seus plot twists, tem grandes plot twists desde o primeiro filme.
E nesse eu achei que não foi muito surpreendente. Poderia ter sido melhor, mas eu achei legal. Falando sobre o filme em geral, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele não é o melhor da franquia, mas ele cumpre um papel legal. Ele consegue ser um filme bom. Não é um filme ruim, tá longe de ser um filme ruim. Ele é legal pra gente principalmente matar a saudade dos personagens. Porque fazia muito tempo que a gente não via aqueles personagens, né? O John e a Amanda. Porque, pra quem não sabe também, Jogos Mortais 10 se passa entre Jogos Mortais 1 e 2. Então ele é o 10º filme, mas ele tá lá entre 1 e 2 só. Então depois dos Jogos Mortais 1, na linha do tempo, vem os Jogos Mortais 10 e depois vem o 2, tá? Então volta esses personagens que há muito tempo não apareciam, não vou contar por quê. Vai lá assistir pra vocês descobrirem por que eles nunca mais apareceram, que foi o John e a Amanda. Então, e são personagens amados pelos fãs, então foi legal pra gente matar a saudade deles. Eu acho que cumpriu esse papel nesse sentido. E eu acho também que ele foi muito feito pra agradar fãs do John, que é o cara que organiza os jogos, todos os jogos, né? Que escolhe as pessoas pra pôr nas armadilhas e tudo mais. Porque as pessoas que estão nas armadilhas nesse filme, a gente fica falando bem feito, tomara que todas morram. Então foi muito feito pra agradar fãs do John. Porque nos outros filmes tem algumas pessoas que a gente fica pensando, nossa, mas assim, por que que essa pessoa tá aí? Que injusto! Por que que ele tá fazendo isso? Enquanto tem pessoas que a gente pensa, bem feito, tomara que morra. E nesse filme, praticamente todas eram bem feito, tomara que morra. Uma ou outra não vou dar spoilers também, mas no geral era um grande bem feito. Então, acho que quiseram agradar os fãs com isso e conseguiram. Acho que as minhas visões gerais são essas. Eu gostei bastante do filme, como eu falei. É um filme bom, sim. Acho que vale a pena se você gosta desse estilo, se você é fã da saga. E não tá afim de assistir os 10 filmes, os 9 filmes antes, assiste só o 1. Ou provavelmente você lembra do 1, porque o 1 é icônico. Você deve ter assistido se você gosta desse tipo de filme. E vai assistir o 10, que você vai entender tudo, vai dar tudo certo, tá? E é isso. Bom, vou terminar falando sobre mais um filme da minha estante, mais um DVD. E como vocês sabem, estamos falando sobre a saga Crepúsculo. Ano passado, ai, que louco! Episódio passado eu falei sobre Crepúsculo, o primeiro filme. E nesse episódio eu vou falar sobre Lua Nova. Exatamente, o segundo filme da saga. Eu tenho essa edição em DVD, que é edição... Ih, não tá dando pra ler. Edição especial de colecionador. E a capa tem esse efeito, ó, que aparece o Jacob de um lado e o Edward do outro. Já tá todo estragado porque ele é velho, é da época, né, dos filmes mesmo. Assim que lançou em DVD eu quis comprar, eu amo. Mas de novo vamos ter uma análise tentando deixar o meu lado fã de lado, tá? Pra eu analisar de forma sincera. Eu gosto muito desse filme. Ele é o meu filme preferido da saga. E existem alguns motivos para ele ser o meu filme preferido da saga. Primeiro, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ter lido o livro enquanto o filme estava sendo filmado e prestes a lançar. Porque, como eu falei no episódio passado, quando eu assisti Crepúsculo, eu não tinha lido os livros ainda, o livro. Eu nem sabia que era baseado em um livro. E depois que eu assisti, gostei muito e fui ler. E daí eu fui ler, eu li Lua Nova e esperei o filme sair pra assistir. Daí eu li Eclipse e esperei o filme sair. Porque eu sabia que se eu lesse tudo de uma vez, eu ia esquecer, porque eu sou uma pessoa esquecida. Então eu fui fazendo assim. Eu li há pouco antes do filme ser lançado, pra estar bem fresco na minha memória. E daí, enquanto eu tava lendo Lua Nova, eles estavam gravando o filme Lua Nova. E saiu, eu lembro que saíram algumas cenas de bastidores do filme. E saiu a cena da fonte. A cena, quem já assistiu sabe. A cena no fim do filme tem uma cena que a Bella tropeça numa fonte, vai andar por cima da fonte. Saiu essa cena que eles estavam gravando. Estavam gravando não, né? Eles já tinham gravado há muito tempo. Mas uma das cenas que não lembro se vazaram ou se foram divulgadas como divulgação do filme mesmo.
mas lançaram essa cena na internet, uma foto dessa cena, né? Não a cena em vídeo. E eu tava lendo essa cena no livro. Eu terminei de ler, Bella tropeçou numa fonte, blá blá blá, abri o meu Tumblr na época e tinha uma cena, essa cena lá. Então, assim, foi muito marcante pra mim isso. Também não foi o primeiro livro que eu li, né? Porque eu li o Crepúsculo primeiro, daí eu fui ler Lua Nova pra assistir o filme. Mas foi o primeiro filme que eu assisti logo depois de ter lido o livro, entendeu? O Crepúsculo eu vi o filme primeiro, depois li o livro. Daí eu li Lua Nova e fui assistir Lua Nova no cinema. Então tem esse espaço guardado no meu coração também por isso, tem essa memória nostálgica por isso. Além disso, eu também gosto bastante dele porque eu me irrito um pouco com as relações da Bella com o Edward e com o Jacob. E eu acho que nesse filme as coisas ainda estão indo bem. Porque no primeiro filme, em Crepúsculo, é um pouco exagerado a Bella ter todo esse discurso de pelo amor de Deus, não me deixe, Edward, no fim do filme, né? Porque eu vou morrer sem você, por favor, fique aqui. Me irrita um pouco esse discurso. Mas eu acho sutil isso até. No filme, no livro é um pouco pior, eu lembro. Mas no filme eu acho isso sutil, eu acho ok. Daí aqui nesse segundo filme, o segundo livro também, eu vou dar um pouco de spoiler, tá, gente? Mas é o filme antigo, né? Então, pelo amor de Deus. E tá no trailer também, né? Então não é um grande spoiler que eu vou falar. O Edward termina com a Bella, ele vai embora, pensando que vai proteger ela se ele for embora e deixar ela ali. E daí ela fica acabada, ela entra em depressão, ela fica toda chorosa. Entendo que términos de relacionamento são difíceis, entendo tudo isso. Ela tinha uma grande relação com ele, né? Um grande afeto por ele, um grande amor por ele. Então ela tem o direito dela de passar por esse luto do término da relação. Mas eu acho um pouquinho exagerado demais. Mas o que eu gosto aqui, o pai dela percebe isso e fala assim: minha filha, acorda e vai fazer alguma coisa da tua vida, porque você não pode ficar nesse quarto para sempre. E daí, com isso, com esse chacoalhão que o pai dela dá nela, ela começa a sair com os amigos, daí ela começa a falar com o Jacob. Tudo bem que ela começa a falar mais com o Jacob porque ela percebe que, tendo esses picos de adrenalina, ela vê o Edward, ela tem alucinações com o Edward. E daí ela procura o Jacob totalmente por interesse, para ele consertar umas motos lá, e ela andar de moto com ele, ter picos de adrenalina e ver o Edward. Mas, quando isso acontece, ela começa a se envolver de verdade com o Jacob como uma amizade, deixando bem claro isso, que assim, dá pra perceber que quase que vira um interesse amoroso, mas ela deixa bem claro que ela não quer nada amoroso com ele e fica falando que eles são só amigos e tal. E quando essa amizade começa a desenvolver, ela meio que vai percebendo que ela não precisa passar por perigos para ver o Edward, que a vida dela pode continuar do lado do Jacob como amigo mesmo, com os outros amigos dela, sem sofrer tanto por macho. E eu acho isso incrível, eu gosto muito dessa ideia. Depois do fim do filme, o Jacob vira lobisomem e começa a querer proteger ela também. E daí é a segunda vez que um cara termina com ela pra proteger ela, porque é uma criatura mística. E daí a coitada sofre tudo de novo e tenta se jogar de um penhasco só pela adrenalina e quase morre. Enfim. E daí ela volta com tudo isso de Edward, te amo pra sempre, vem aqui comigo e blá blá blá. Mas eu acho que tem esse momento em que ela começa a perceber que ela não precisava sofrer tanto pelo Edward assim, que ela não precisava entrar nessa depressão, que ela consegue ser feliz com os amigos dela. Então eu gosto muito dessa mensagem que o filme passa. E eu também gosto muito que esse é o último filme e o último livro em que o Jacob não me irrita tanto. Porque a partir dos próximos, eu não vou adiantar o assunto que eu vou falar dos próximos, né? Mas a partir dos próximos eu começo a odiar muito o Jacob, porque eu não sou nem um pouco Team Jacob. Eu sou Team Edward, porque eu acho que ele tem problemas também, tá? Não acho que ele é perfeito, mas o Jacob é muito tóxico. Muito chantagista, chantagem emocional, me irrita muito, vou falar sobre isso mais pra frente. O Edward também tem seus problemas, também vou falar sobre isso nos outros,
Mas por enquanto, nesse filme aqui, eu acho que passa tudo bem tranquilo nessas características. Características, falei certo, né? Falei. O que eu queria falar, que coisas que eu não gosto desse filme. A aparência dos vampiros, principalmente o próprio Edward, a Rosalie e o Jasper. Não gosto das aparências deles aqui. Lá no primeiro filme tinha um filtro azul em cima de todas as cenas. Então, como eles são vampiros, são todos pálidos e tal, com aquele filtro azul, eu acho que dava uma disfarçada legal, que eles nem ficavam tão diferentes assim das outras pessoas. Nesse filme aqui, eles tiraram esse filtro azul e deixaram umas cores mais quentes, mais realistas, digamos assim. Só que daí, essa diferença dessa maquiagem que fizeram nos vampiros ficou mais evidente, e daí eu não gosto muito de como ficou. Em algumas cenas eu acho que tá ok, em outras eu acho que tá muito estranho, não sei exatamente dizer porquê, mas acho estranho. O cabelo da Rose ali tá péssimo, porque no primeiro filme ela pintou realmente de loiro, mas daí ela percebeu que ela não ia poder ficar retocando sempre aquele loiro, daí ela começou a usar peruca a partir desse segundo filme. E eu achei que ficou ridículo em algumas cenas. No começo elas aparecem pouco nesse filme, né? Mas no começo que aparece ela, eu acho que tá mais ok. Mas no final, quando ela aparece de novo, nossa, eu acho horrível. E a mesma coisa com o Jasper. No começo eu acho que tá bom e no final eu acho que tá horrível. Não sei o que aconteceu. Que nas cenas finais as perucas ficaram ruins, de repente. Enfim, mas acho que é isso. Sobre as caras do Edward, no primeiro filme eu falei que praticamente o filme inteiro me irritava as caras dele. Nesse segundo filme melhorou isso muito, 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 muito. Tem algumas cenas que ele continua fazendo uma caretinha, mas eu acho que tá muito mais sutil, então, de novo, eu acho que foi realmente questão de direção. Lá no primeiro filme, a diretora falou nos comentários que ela gostava das expressões deles, então acho que era esse o problema mesmo, porque aqui nesse segundo filme mudou de diretor e as caras estão melhores. Então é isso, meus comentários gerais são esses. De novo, como fã, dou 5 estrelas. Como crítico do cinema, dou 4 estrelas, porque eu acho que esse é melhor que o anterior. Essas questões mais técnicas, que são o que me irritavam no outro. Pro DVD eu também dou 5 estrelas, porque é DVD duplo, tem vários extras, tem os comentários que eu gosto também. Enfim, tudo pra mim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conversem comigo sobre todos os assuntos que eu falei aqui, os filmes que eu considerei os melhores de cada década lá no teste. Jogos Mortais 10, fala pra mim se você assistiu, se você quer assistir, se você já assistiu, qual foi a sua opinião. E também Lua Nova, se você gosta da saga, se você assistiu, o que você acha desse filme. Se você não assistiu, se deu vontade de você em assistir, comenta tudo lá comigo, André_Nardini em todas as redes, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!